Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos bíblicos. Andamos aí meio parados em relação aos vídeos devido ao curso de teologia que iniciei juntamente com alguns irmãos, alunos, e graças a Deus o Senhor Deus tem abençoado e vamos atualizar aqui as meditações, as mensagens. E hoje eu vim trazer para os irmãos a primeira mensagem, a primeira meditação que eu levei no estudo da Igreja Ágape para o mês da família. E o estudo se encontra em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. É um texto bem conhecido, tá? Ele fala de situações que definem ali o destino da família, tá bom? Josué 24, 14 e 15, que diz assim: Josué, claro, ali já no fim da sua jornada, aconselhando o povo, ele diz, Josué 24, versículos 14 e 15: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Que palavras, né, irmãos, ali de Josué, vai confrontar os nossos dias. Por quê? Porque nós vivemos, irmão, dias em que a família está sendo atacada de todos os lados. Os valores bíblicos, eles são desprezados. A autoridade espiritual dentro do lar, que era algo para existir, que é bíblico, é enfraquecido. O pecado é tratado ali como se fosse algo normal. E muitos lares cristãos estão espiritualmente frios. Então, em meio disso tudo, irmãos, essa declaração de Josué surge como um chamado urgente, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não estava apenas fazendo uma frase bonita ali, ele estava assumindo uma posição pública, uma posição firme e espiritual diante do povo. A decisão dele não era uma decisão emocional, mas uma decisão baseada em convicção. Ele entendia, irmãos, que uma família sem Deus, ela vai o quê? Vai perder o seu rumo. E se nós observarmos ali o contexto de Josué, do capítulo 24, vai ser interessante para a gente. Por quê? Porque Josué, ele reúne o povo para lembrar o povo de tudo aquilo que Deus havia feito, desde Abraão até a conquista da terra prometida. Depois então de Josué apresentar a fidelidade do Senhor, ele chama então o povo a uma decisão. Isso mostra, irmãos, que toda família precisa entender que servir a Deus não acontece ali por acidente. É uma escolha consciente, firme e diária. Então, irmãos, a primeira coisa, uma família que serve a Deus, ela precisa temer ao Senhor. Josué diz agora, pois temei ao Senhor, no versículo 14. O temor do Senhor, irmãos, é o fundamento ali de um lar saudável. Nós não estamos falando aqui de um medo irracional, mas estamos falando de reverência, respeito, submissão à autoridade do próprio Deus. E muitos lares hoje eles fracassam, por quê? Porque Deus deixou de ser o centro. Existem casas, irmãos, onde se fala de futebol, de dinheiro, de problemas, de entretenimento, mas nunca se conversa sobre a palavra de Deus. Josué começa então dizendo, temei ao Senhor. Ou seja, antes de existir um lar forte, irmãos, ele precisa ali estar existindo um coração quebrantado diante de Deus. Então o temor do Senhor muda a maneira como o marido trata a esposa, muda a maneira como os filhos respondem aos pais, muda ali o ambiente da casa como um todo. Mas quando o temor de Deus desaparece, o que acontece? O pecado se torna comum, a oração, irmãos, vai desaparecer, o culto doméstico, o devocional vai ser abandonado, o próprio casamento vai perder ali a sensibilidade, né? A sensibilidade espiritual, emocional. Os filhos então vão crescer ali sem uma direção bíblica. Então veja, irmãos, em contrapartida, quando nós observamos que quando o temor de Deus ele habita, ele está presente ali no lar, existe o cuidado espiritual dos membros dos seus lares, existe o arrependimento, existe o desejo de agradar ao Senhor. Provérbios ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então veja, irmãos, uma família sem temor, ela pode possuir dinheiro, conforto, ela pode possuir aparência religiosa, mas ela vai continuar espiritualmente vazia. O temor do Senhor, irmãos, não afasta a família de Deus, pelo contrário, aproxima.
Então, quanto mais reverência existe, mais dependência, mais humildade e santidade vai ter dentro do lar. Meus amados irmãos, uma casa não é cristã apenas porque tem uma Bíblia aberta lá na estante. Um lar se torna verdadeiramente cristão quando Deus ele governa as atitudes, as conversas, as decisões de cada membro da família. A outra coisa que observamos é que uma família que serve a Deus, ela precisa abandonar os ídolos. Observe no versículo 14, Josué continua: lançai fora os deuses. Irmãos, o povo de Israel ainda carregava influências pagãs, mesmo tendo visto ali milagres, ainda havia idolatria escondida no coração. Isso nos ensina, irmãos, que é possível frequentar a igreja e ainda possuir ídolos no coração. E hoje os ídolos não são apenas imagens. Existem os ídolos modernos, que são o dinheiro, a vaidade, as redes sociais, o prazer, o próprio trabalho também. Isso sem falar nos entretenimentos da vida, nos relacionamentos que podem se tornar ídolos também, no próprio materialismo. Então, irmãos, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus se torna o quê? Um ídolo. Existem famílias que possuem tempo para tudo, menos para Deus. Famílias conseguem passar horas, irmãos, diante da TV, mas elas não conseguem 15 minutos de oração ali em família. Josué, irmãos, lhe deixa claro, não existe compromisso verdadeiro com Deus sem renúncia. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas eles não querem o quê? Abandonar aquilo que entristece o Senhor. O pecado escondido, irmãos, destrói famílias de uma forma silenciosa. Um vício oculto destrói casamentos. A própria pornografia, que é comum hoje, destrói a pureza no lar. A amargura, né, ali do casal vai destruindo o relacionamento pouco a pouco. A falta de perdão vai dividindo a família. Então Josué chama o povo a remover, a tirar aquilo que competia com Deus, que eram justamente os seus ídolos. Portanto, irmãos, toda família ela precisa perguntar: existe alguma coisa dentro da nossa casa que está tomando o lugar de Deus? A outra coisa que Josué ensina é que uma família que serve a Deus precisa fazer escolhas firmes. Ele diz no versículo 15: escolhei hoje a quem se vais. Josué apresenta aqui, irmãos, uma decisão urgente. Ele mostra que a neutralidade espiritual é impossível, ou seja, quem não decide servir ao Senhor acaba sendo levado pelo mundo. O próprio Jesus ensina que não é comigo, é contra mim, quem comigo não ajunta espalha, lá em Mateus 12:30. Irmãos, muitos pais eles terceirizam ali a responsabilidade espiritual dos filhos. Eles acham que apenas levar os filhos para a igreja vai resolver tudo. Mas eles não entendem que a maior influência espiritual deve acontecer aonde? Dentro de casa. Josué não diz: talvez eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Pelo contrário, ele afirma, irmãos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é liderança espiritual. O líder do lar ele deve assumir responsabilidade diante de Deus. E ele vai se esforçar, irmãos, para conduzir a sua família em oração. Vai valorizar a palavra de Deus. Vai procurar dar exemplo de santidade. Ele vai estar corrigindo a sua família com amor, priorizando sempre ali as atividades da igreja, demonstrando ali uma vida cristã verdadeira. E os filhos eles percebem, irmãos, quando o cristianismo dos pais é apenas aparência. E uma das maiores tragédias hoje é justamente isso, a incoerência espiritual dentro do lar. Os pais querem filhos espirituais, mas eles mesmos não vivem a vida espiritual. Eles querem filhos que amem a igreja, mas eles mesmos criticam a igreja constante e sempre ali criticando. Eles querem filhos santos, mas dentro de casa eles vivem como? Descontrolados, brigando, uma carnalidade só. E Josué, irmãos, ele compreendeu que a sua decisão influenciaria toda a sua casa. Então a salvação, temos que entender, ela é individual, mas a influência espiritual do lar ela é coletiva. E a quarta coisa, irmãos, que observamos é que uma família que serve a Deus, ela se torna testemunho para os outros. A declaração de Josué aqui, irmãos, é uma declaração pública. Ele não teve vergonha de assumir ali a sua posição. E hoje muitos crentes escondem a sua fé, mas uma família transformada por Deus, irmãos, ela se torna luz em meio às trevas. Um lar cristão saudável, ali ele vai transformar a vida dos filhos, dos vizinhos, dos parentes, da igreja, da sociedade como um todo. Lembra, famílias fortes edificam igrejas fortes, irmãos. E olha só, o inimigo sabe disso e por isso o ataque contra a família é tão intenso nos últimos dias. Meus irmãos, quando a família enfraquece,
a igreja esfria, a igreja enfraquece, o testemunho para a próxima geração se perde, o testemunho cristão atual ele também é abalado. Mas quando um lar decide servir ao Senhor, irmãos, Deus derrama graça sobre aquela casa. Agora a pergunta é, o seu lar está sendo uma influência espiritual ou uma influência mundana? Concluindo, meus irmãos, Josué estava ali encerrando a sua caminhada, depois de anos, 110 anos aproximadamente servindo ao Senhor, ele deixa uma das declarações mais marcantes da Bíblia. Ele entendeu algo fundamental, que o maior legado que alguém pode deixar não é dinheiro, não é propriedade, não é sucesso terreno. O maior legado é uma casa que serve ao Senhor. Talvez existam áreas ali dentro do seu lar que precisam ser restauradas. Talvez a oração tenha desaparecido, talvez o amor tenha esfriado, a comunhão espiritual tenha sido perdida. Mas hoje Deus está chamando famílias para voltarem para Ele. E a pergunta continua: escolhei hoje a quem servais. Portanto, que cada pai, cada mãe, cada filho, cada família possa declarar com convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe sua família, o seu lar e o seu ministério, sempre para a sua honra e para a sua glória. Até o próximo vídeo, se o Senhor Deus permitir. E antes, não esqueça de clicar para curtir o vídeo e compartilhar esse vídeo também. Isso também, se não é inscrito, aperta lá para se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês.